Oiê! Hoje no Leituras de Faz de Conta eu vou falar o meu top 5, os 5 melhores livros que eu li no ano passado, em 2019, que são esses aqui, ó. Eu vou começar falando de trás pra frente, do meu último colocado até o primeiro de todos. E, gente, nossa, foi muito difícil pra mim escolher a ordem, porque eu realmente gostei muito desses 5 livros. Mas, em quinto lugar, eu coloquei A Rede de Alice, da autora Kate Quinn, esse livro aqui. E ele é um romance de ficção histórica. Tem duas personagens principais, a Eve e a Charlie. Essas duas personagens têm histórias distintas, em momentos distintos, mas tem ali um certo ponto de encontro. O livro ele é narrado pelas duas, capítulos diferentes para cada, e cada uma está em uma linha temporal. A Eve conta a história dela se passando lá em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial. Já a Charlie, ela conta no final da Segunda Guerra Mundial. A Charlie, ela é uma adolescente universitária, mora nos Estados Unidos, acaba de descobrir que tá grávida. Ela tinha uma prima muito próxima que mora na França, a Rose. E durante a Segunda Guerra Mundial, ela perde o contato com essa prima, não sabe o que aconteceu com ela. E é nessa busca que ela encontra a Eve, que mora na Inglaterra, já mais velha. E é nesse ponto que as histórias das duas se encontram. Nos capítulos da Eve, que são narrados durante a Primeira Guerra Mundial, conta como ela, uma menina inglesa, foi servir na guerra como espiã. E aí, uma curiosidade é que a Rede de Alice, ela realmente existiu. A Alice, isso é um nome falso, né? O nome verdadeiro dela era Louise de Bettignier, não sei direito como fala. Ela foi chamada de a Rainha das Espiãs. E as duas vão atrás de pessoas que estavam ali no meio da guerra, desde a Primeira Guerra Mundial, e continuaram até na Segunda. Se forma uma amizade bem legal entre as duas. E vale muito a pena ler, gente. É maravilhoso. Não vou contar mais pra não estragar a leitura. O livro que eu coloquei em quarto lugar é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, da escritora Taylor Jenkins Reid. E, gente, esse livro, ele é muito maravilhoso. Ele já é mais leve do que o anterior, porque não se trata da guerra, né? Ele, na verdade, é um romance ficcional contando a vida da Evelyn Hugo, uma estrela hollywoodiana que foi inventada pela escritora, não é uma atriz de verdade, que teve uma vida muito luxuosa, é uma mulher, assim, considerada maravilhosa, que teve 7 casamentos, muitas fofocas ali envolvidas em sua vida. E ela tá para completar seus 80 anos e contrata uma escritora jovem, não muito conhecida, a Monique Grant, para escrever uma autobiografia, contando tudo isso, todas essas fofocas, desmentindo algumas coisas, contando outras novidades. E uma curiosidade, para vocês terem ideia, assim, a autora disse que se baseou em grandes estrelas da época de ouro de Hollywood, como Ava Gardner, Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, para criar a personagem da Evelyn Hugo. A Evelyn Hugo contrata a Monique Grant, concede uma série de entrevistas a ela, contando da sua vida, assim, detalhes mínimos, para que ela possa escrever essa autobiografia. E ela tem a exigência de que seja a Monique Grant, o que no começo do livro a gente acha assim diferente, porque a Monique, ela é uma jornalista sem muita experiência, uma jornalista nova, e ela fica assustada em saber que a Evelyn Hugo quer que seja ela a escrever a autobiografia. Isso é outra coisa legal do livro, porque se desenvolve assim um mistério em saber por que ela quer que seja exatamente a Monique. E no final desvenda esse tal mistério. O livro, ele é dividido nos 7 casamentos da Evelyn Hugo, contando dos filmes que ela fez, das amizades que ela tinha, de como ela conhecia os outros maridos. E, gente, é incrível, porque não é uma atriz de verdade, mas a gente fica louca pra ver os filmes que ela fazia. Tipo, tinha horas do livro que eu falava, não, vou procurar ali no Google esse filme que eu já quero assistir. Esquecia que não era de verdade, né? O livro, ele é bem cativante mesmo. Durante essa narrativa dos casamentos dela, a gente vê que ela passou por muita coisa sofrida, assim, por traições, por maridos que a agrediam, marido nervoso. Ela passou por vários momentos bem difíceis mesmo. É muito legal mesmo, gente, conhecer a vida dessa atriz, que não é de verdade, mas que acredito que tenha muitas semelhanças nas dificuldades, em como é enfrentar a mídia tão ali presente na sua vida, dificuldades que atores e atrizes enfrentam até hoje, né? E também descobrir
o mistério que é de por que Monique Grant foi contratada para fazer a autobiografia. Em terceiro lugar está o livro A Filha do Rei do Pântano, da autora Karen Dionne. Eu li esse livro no comecinho de 2019 e me apaixonei por ele, tanto é que mesmo depois de ler vários outros livros, ele tá no meu top 5 e em terceiro lugar. A personagem principal se chama Helena. No começo do livro ela já tá na sua vida adulta, é casada, tem 2 filhas, tem uma família estável. Parece que é uma mulher normal com uma vida feliz. Só que aí a gente descobre logo de cara que a sua mãe, quando era muito jovem, foi raptada por um homem. Eles moram no estado de Michigan, em Nova York, bem perto ali da divisa do Canadá. Ela foi raptada por um homem e mantida em cativeiro por anos e anos e anos. E a Helena foi fruto desse sequestro. Ela nasceu em uma cabana isolada no meio do pântano e ela não conheceu a sociedade, não conhecia mais ninguém, só a sua mãe e o seu pai, que foi quem sequestrou a mãe dela, né? E ela achava que aquilo era a vida normal, porque ela não tinha contato com mais ninguém. Esse é um aspecto muito legal do livro, porque a gente vê que mesmo quando tem uma realidade muito difícil, a pessoa que é acostumada com aquilo consegue ver lados bons, porque ela gostava do pai dela, ele era carinhoso com ela, apesar de ter feito uma coisa muito horrível com a sua mãe, né? Então isso pra ela foi muito difícil quando ela descobriu tudo, como separar a pessoa que ela conhecia como o pai dela, que era carinhoso com ela, daquela pessoa que fez tantas violências com sua mãe e que manteve as duas em cativeiro por muito tempo, né? Esse livro ele é de suspense, a gente fica assim, nossa, querendo continuar a ler, querendo ver o que vai acontecer. Tanto é que ele foi considerado como o melhor romance de suspense do ano de 2017 por uma revista. Depois que ela consegue sair de lá com sua mãe, acontecem várias coisas. Mas a Helena conseguiu superar isso, com dificuldades, mas conseguiu. E ela nunca contou essa história, ela mudou o seu sobrenome, se não me engano, e ela nunca contou essa história pro seu marido, nem para suas filhas que são novas. O pai dela foi preso, depois que elas conseguiram fugir, né, contaram tudo pra polícia, ele foi preso. Só que no momento atual do livro, o pai dela foge da prisão. E aí a Helena volta a reviver tudo aquilo, né? Todas as lembranças, tudo que aconteceu. Ela lembra que o marido dela não sabe disso, ela fica com medo de estar colocando a família em risco. Ela sai sozinha pro meio da floresta, que ela acredita que vai ser onde o pai dela tá. E vai indo atrás de pistas até para tentar encontrar ele, para colocar um fim nessa história, fazer que ele seja preso de novo, porque ela não quer colocar a família em risco e ela também não queria ter que contar essa história da vida dela. E aí tem o desfecho, né? Será que ela encontra o pai? O que acontece? Será que o pai encontra ela e a família dela? Nossa, é um suspense assim, você realmente não consegue parar de ler. É muito, muito legal. Se fosse vocês, eu leria de novo. Agora, o segundo colocado foi o livro O Olho Mais Azul, da escritora Toni Morrison. Esse livro, assim, maravilhoso, muito triste, muito marcante. A Toni Morrison é uma escritora muito conhecida, né? Esse foi o primeiro romance dela. Ela, depois disso, já ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, é uma escritora muito conhecida mesmo, e principalmente por tratar muito sobre o racismo, que é o tema central desse livro. Ele conta a história nos Estados Unidos dos anos 40 de uma menina chamada Pécola e da sua família, dos seus amigos, ali a vida em torno da Pécola. Ela é uma menina que mesmo pelos negros, ela é discriminada por ser muito negra, por ter o cabelo muito ruim, do jeito que ela fala aqui, sabe? Ela sofre preconceito na escola, pelas outras famílias, até dentro de casa ela é deixada um pouco de lado. E ela acha que tudo isso vai se resolver na vida dela se ela tiver um olho azul, que é considerado um símbolo de beleza, né? Que as meninas brancas têm olho azul, que as bonecas que ela vê, as atrizes que ela vê na televisão são claras e têm olho azul. Isso a gente entra um pouco naquela conversa sobre representatividade, né? Porque, igual, pra mim, é muito fácil ver alguém na televisão, alguém nos livros, personagens principais de livros, as bonecas, sempre alguém da pele clara, do cabelo claro, mas e para as meninas negras? Hoje em dia a gente vê que isso tá evoluindo, estão tendo bonecas negras, princesas negras, mas ainda é, assim, uma coisa bem pequenininha ali, né? E esse livro faz a gente pensar muito nisso.
na importância da representatividade. Porque ela é uma menina nova e que sofre tantos preconceitos, que tem tanta violência ali na vida dela, ela vê violência, agressão física, violência sexual, bullying na escola, ser deixada de lado, o que atrapalha o psicológico dela, a sua saúde mental. É mostrar o tanto que deve ser na realidade dessas pessoas de querer mudar o seu corpo, que é considerado como algo feio, para algo que é considerado como belo, que seria a pessoa branca com os olhos azuis. É uma história muito triste, muito marcante, mas que vale muito a pena a leitura pra gente conseguir entender isso melhor, porque muita gente ainda acha que o racismo não é tão marcante e tão perigoso do jeito que ele é, né? Ele pode mudar a vida de muitas pessoas, fazer com que elas sofram muito. Aqui a gente acha que é só a Pécola, mas a Pécola, né, representa muitas outras meninas, mulheres e mesmo homens. Tem homens aqui também como o Charlie, que é um dos personagens principais, que ele também, ela usa um estereótipo ali do homem negro, violento, um estereótipo que tem que ser combatido, né? A leitura, nossa, é muito, muito importante, recomendo muito. É um livro escrito maravilhosamente bem e que faz a gente refletir muito. Em primeiríssimo lugar está o livro Todas as Cores do Céu, da escritora Amita Trazi. Gente, a escritora ela é indiana e ela relata aqui coisas vividas na cultura indiana, o que já é um ponto bem legal pra gente poder conhecer uma cultura nova. A história ela é muito cativante, muito marcante, também é uma história triste. É narrada por duas personagens principais, a Mukta e a Tara, que se encontram ali em um certo momento da vida e depois se separam por motivos bem tristes. A Mukta, ela é uma menina que vivia no povoado de Ganpur, é um povoado fictício, mas a autora fala que existem vários outros povoados desse mesmo tipo lá na Índia. Ela é de uma casta bem baixa, porque a Índia tinha esse sistema de castas, né, que foi abolido em 1950, mas ainda deixa uma hierarquização da sociedade muito marcante, pelo que a autora fala e pelo que é narrado no livro. E a Mukta, ela era de uma casta bem baixa. Ela era da tradição das Devadasis, que eram as consideradas prostitutas do templo. Elas não poderiam casar, elas não poderiam ser entregues a um homem, mas elas tinham que servir ali sexualmente os homens da comunidade. E elas começavam esse ritual bem novas. A Mukta tinha 10 anos e ela já devia ser iniciada na cultura Devadasi, mas um homem leva ela embora lá de Ganipur para Mumbai, para viver na família dele. E é nesse momento que ela conhece a Tara, que era filha desse homem que levou ela. As duas eram mais ou menos da mesma idade e elas criam um laço muito forte ali. Só que um certo dia a Mukta ela é sequestrada. E aí tudo dá a entender que ela volta para esse cenário da prostituição. E assim, gente, o livro tem cenas descritivas assim bem pesadas sobre os abusos sexuais sofridos, sobre a realidade ali que elas vivem. E depois de 10 a 11 anos, a Tara se empenha em achar a Mukta. Vai para várias casas de prostituição em Mumbai, em Ganipur e a procura. É muito sofrido ver essa realidade na Índia, que a gente acredita que ainda exista um pouco hoje, né? Principalmente nas comunidades mais pobres. É um livro lindo, lindo mesmo, que vale muito a pena, como todos os outros. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, que vocês sintam curiosidade de ler esses livros maravilhosos. Qualquer coisa podem me procurar, podem colocar aí nos comentários se quiserem saber mais dos livros, se quiserem mais indicações. Então é isso, beijinhos e até a próxima!